Oi, gente, bom dia. Conforme eu tinha prometido para vocês, nesse momento eu vou trazer um feedback para vocês sobre a atividade, primeiro estudo de caso do McDonald's, que vale 5 décimos para a primeira avaliação de vocês. Vocês, primeiramente, precisavam ter lido o texto, né? Terem absorvido as principais informações para que pudessem associar com os aspectos teóricos que a gente viu nas aulas 3 e 4. Antes da gente iniciar, precisamos discutir elementos que são primordiais para esse estudo de caso, que é compreender a escola clássica, né? A gente viu que a escola clássica é a primeira desse movimento da administração. É a primeira que começa a estruturar uma atividade administrativa. E ela pode ser entendida principalmente através dos seus autores principais, que são Taylor, Fayol e Weber. Taylor, a gente pode compreender com ele a administração científica, com alguns princípios importantes, como a necessidade de ter um método, ter uma ciência por trás de tudo que se é feito. A gente tem Fayol, Henri Fayol, já com um pensamento mais voltado para o gestor, onde a administração ela pode funcionar através de algumas operações administrativas que originaram o que a gente tem hoje como planejar, organizar, dirigir e controlar. E, obviamente, Max Weber com a teoria da burocracia, onde a gente pôde entender um pouco sobre alguns princípios que direcionam essa administração burocrática, que é a principal forma de organização das organizações modernas, né? Que seriam os princípios do profissionalismo, da autoridade, da unidade de comando, da divisão do trabalho, que a gente tanto discutiu nos vídeos que foram mandados anteriormente para vocês, quanto na live que eu realizei com vocês na última quarta-feira. Então, entendido esses princípios, a gente pode iniciar a primeira questão, né, que na verdade no estudo de caso de vocês era intitulada como questão 2, que eu pedi que vocês respondessem as questões 2, 3 e 4 daquele estudo de caso. Algumas pessoas responderam as 5 questões como uma forma de treinamento, isso é muito bom, isso é muito válido, certo? E eu também corrigi essas questões, claro que a pontuação vai valer a mesma para todos, mas se vocês puderem fazer, seria uma boa forma de exercitar esses conteúdos, já que a prova de vocês vão ser no estilo mais aberto, como foi esse estudo de caso. Então, a primeira questão que foi pedida para vocês, ela é dividida em 2 momentos. Em um deles se pergunta quais princípios da escola clássica da administração se manifestam na administração do McDonald's, ou seja, na gestão dessa empresa, e qual é a relação entre a força de trabalho pouco qualificada no McDonald's e o movimento da administração científica. Os princípios da escola clássica que a gente percebe aqui é justamente que tudo acontece de forma operacionalizada, para tudo há um método, há um conhecimento de como se fazer na gestão do McDonald's. Ou seja, as pessoas sabem exatamente o que é requerido delas. Elas têm que saber como fazer cada tarefa a elas delegada. Outro ponto é que as tarefas elas também exigem tempos e movimentos. Ou seja, para cada tarefa há um prazo para ser realizada e movimentos necessários para que o produto ele chegue na mão do cliente no mesmo tempo que está ali definido para aquela tarefa, para que haja uma padronização. Essa palavra é muito forte na gestão do McDonald's e faz com que, por exemplo, ela esteja espalhada em todo o mundo, essa filosofia, e as pessoas consigam ter um padrão de trabalho muito parecido. Ou seja, um McDonald's que a gente utiliza em um shopping, por exemplo, um shopping Rio Mar, ele é muito parecido com a dinâmica de um shopping de São Paulo, por exemplo, onde existe também esse McDonald's, com algumas diferenças culturais que a gente vai ver mais na questão 4. Quando a gente for discutir a questão 4, eu vou falar um pouco isso, que o McDonald's ele tenta se adaptar muito à cultura daquele país onde ele está inserido, porque isso pesa também no consumo. As pessoas vão levar em consideração a cultura de seu país quando vão consumir algo. E principalmente questão de alimentação. Existem costumes por trás
dos modos ou das dinâmicas de alimentação das pessoas em vários países do mundo. E outra questão que a gente pode encontrar dos princípios da escola clássica seria a existência de um manual também que funciona nessa forma de padronização mesmo, um manual com 750 páginas, se vocês perceberam na leitura, que é justamente dizendo como cada coisa deve ser feita, desde os alimentos que são preparados até o processo de limpeza das mãos, o processo de limpeza do ambiente. Eu vou colocar junto desse vídeo também um vídeo que tem no YouTube, onde mostra o processo operacional de uma loja do McDonald's para que vocês compreendam muitas dessas coisas que a gente está vendo aqui no estudo de caso. Outro ponto é que fala que qual é a relação entre a força de trabalho pouco qualificada do McDonald's e o movimento da administração científica. A gente vê, por exemplo, que uma grande parte da força de trabalho do McDonald's são jovens, pessoas sem experiência ainda e que são treinadas para executarem as atividades, todas as atividades, e que tem possibilidade de crescimento também nessa organização. E o Taylor falou no sentido de que é importante pegar essa mão de obra pouco qualificada e treiná-la, certo? Fazer com que ela aprenda essas atividades, como se fosse lapidar um diamante bruto. E o processo de seleção também deve considerar essa pessoa, se essa pessoa está disposta, né, a esse aprendizado, a esse treinamento. Então, é nesse ponto que se associa a administração científica com o que é feito no McDonald's. Aí podemos partir para a questão 3, né, que está aí na tela de vocês. Quais práticas motivacionais inspiradas na escola comportamental podem ser identificadas nesse caso? Qual é o resultado da adoção dessas práticas motivacionais? Essas perguntas se complementam, né? E a gente pode identificar, por exemplo, a questão do destaque do mês como uma prática motivacional que utiliza um recurso financeiro para motivar a pessoa a ser um bom funcionário, que é o bônus de 25%. Outro ponto seriam as gincanas que são executadas, né, no sentido de identificar se as pessoas elas estão alinhadas aos compromissos e elas estão adequadas àqueles manuais que são discutidos nos treinamentos, que tem a dinâmica ponto da língua, né? E tem também ponto da língua e All Star também, que distribui bolsas de estudo. Tudo isso são práticas motivacionais. Além, se vocês perceberem, do rodízio de tarefas, que acontece no McDonald's, ou seja, uma pessoa, apesar dela ser especializada em determinada tarefa, ela pode executar outras, porque ela foi treinada para essas outras tarefas. Isso é uma forma de que a pessoa não se sinta alienada na tarefa que está realizando. Ou seja, por estar numa tarefa muito repetitiva, a pessoa se sinta cansada ou desmotivada com aquela atividade. E com o reflexo dessas práticas, essas práticas claramente, gente, motivam o trabalhador e quando a pessoa está motivada, ela tende a produzir mais. Então, há um reflexo na produtividade das pessoas quando são aplicadas essas técnicas comportamentais. E partimos para a última questão, que seria a questão 4, certo? Como a teoria dos sistemas pode ajudar na compreensão do caso McDonald's? Cite algumas contingências que influenciam a administração do McDonald's no presente caso. A gente percebe que não só a escola clássica está presente na discussão do caso McDonald's, mas a teoria dos sistemas também. Vamos revisar essa teoria? A teoria dos sistemas, ela leva em consideração que não basta ter uma forma universal de resolver as coisas, mas que você precisa perceber a situação, perceber o ambiente, as pessoas que estão influenciando naquele ambiente, ou os fatores que estão influenciando naquele ambiente. O que é que a gente pode perceber aqui no caso da McDonald's? Os principais fatores que influenciam são os fatores culturais, que eu falei para vocês que eu ia discutir, porque o McDonald's ele tenta se adaptar justamente às culturas locais, porque isso foi uma necessidade percebida. As pessoas, elas tinham uma certa visão de que o McDonald's estava muito atrelado a valores norte-americanos e que não refletiam nossa realidade local. Então, algumas práticas foram desenvolvidas, como vocês podem ver o caso do milkshake feito de maracujá no Brasil, que é uma forma de adequar ao contexto local, contexto da alimentação local, já que é uma fruta daqui, né? Outro ponto que a gente pode perceber de contingência mesmo seria
a importância dos valores nutritivos, né? As pessoas começaram a perceber que a alimentação do McDonald's ela não era tão saudável, né? Então, houveram algumas mudanças no cardápio para a inclusão de alguns alimentos mais saudáveis, né? Para que as pessoas pudessem entender que a empresa estava se adaptando às necessidades delas. Outra questão também eram os preços, né? Fatores econômicos que influenciavam, então a empresa procurou adaptar, tornar o preço mais acessível, claro, levando em consideração a concorrência, para que a empresa não baixasse mais o preço e acabasse perdendo clientes que buscassem uma melhor qualidade em outros estabelecimentos. Então, algumas contingências que poderiam ser apontadas seriam essas. Eu faço uma ressalva nessa questão porque algumas pessoas fizeram essa questão de forma muito técnica, pegaram uma resposta do que seria a teoria dos sistemas e não associaram com os fatores que estavam dentro do próprio texto do McDonald's. Então, tentem associar esses elementos, tentem ler o texto com atenção, fazendo a relação entre a teoria e a prática. Foi isso que faltou um pouco em alguns estudos, que eu vi muita teoria, mas não vi relação com o caso da McDonald's. E vocês vão ter esse feedback, né? Já estão tendo aí por mensagem, né, no Google Classroom, e vocês vão poder melhorar esses trabalhos nas próximas semanas e até na própria prova mesmo. Eu espero que tenha ficado claro e eu posso fazer maiores esclarecimentos na live que a gente terá quarta-feira. Um abraço a todos.